realmente entrega, e depois dos 50 dias, segundo os relatos das leituras que nós acabamos aqui de ouvir, o Espírito Santo desce sobre os discípulos e essa missão é dada para eles. O ressuscitado, quando ele aparece aos discípulos, ele diz uma coisa que é fundamental na nossa vida, né? Porque às vezes a gente troca muitas coisas. A paz. Né? Ele diz: a paz esteja convosco. Então, a primeira ação do Cristo ressuscitado aos discípulos é anunciar o quê? A paz. E depois que eles sentem a paz e tudo que é enviado por Deus a eles, Jesus, nós ouvimos, mostra as suas mãos lá para confirmar que ele verdadeiramente ressuscitou e diz mais uma vez, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Esse sopro é justamente essa ação do Espírito Santo que é enviado aos discípulos para que eles sejam, digamos assim, primeiro, propagadores da paz, porque o ressuscitado os envia, para que eles sejam justamente esses promotores e propagadores da paz, e depois ele envia para que eles tenham uma autoridade para perdoar os pecados. Esses pecados são perdoados, por isso que nós dizemos, quando as pessoas elas vão se confessar, tem uma oração, que é a oração da absolvição, que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro agora: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Vocês estão vendo aqui, que é a luz dessa leitura. E aí diz: te conceda pelo ministério da igreja, porque os apóstolos, por isso que a igreja católica, porque a palavra católicos significa universal, ela também é apostólica, romana, porque tem a sede em Roma. Então ele diz: te conceda pelo ministério da igreja, esse ministério, esse serviço foi dado para a igreja. A igreja. E diz: te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Então são duas coisas que são fundamentais a nós, que é o perdão dos nossos pecados e a paz. Foi as duas coisas que o ressuscitado envia para nós pela ação do Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele deixa para os seus discípulos o seu Espírito Santo, para que eles não agem em próprio nome, por isso que o padre, o diácono, o bispo não pode agir em próprio nome, porque todos nós, inclusive os leigos, depois vocês têm que se programar mais, porque só tem uma vez a missa, Então, ver mais um pouquinho essa questão da liturgia, porque todos nós devemos ter uma coisa bem clara na nossa cabeça: somos servidores de quem? De Cristo. Se você faz para você ou para alguém, você está no caminho perdido, porque a gente não pode fazer isso nem para se autopromover, ou para ser um padre, um diácono, um bispo por conveniência, ou um leigo por conveniência. Isso não pode, porque se for é uma coisa grave. Então, nessa nossa estrutura não pode. Nós devemos ser justamente o que? A propagadores do Cristo, anunciadores, e também fazer como ele fez aos discípulos. Ele fez aos discípulos quando envia o seu Espírito Santo, nós também devemos ser, Porque uma coisa também do cristianismo que, ao meu ver,
Por isso que o Karl Rahner escreveu sobre os cristãos da contemporaneidade, uma coisa que me incomoda às vezes, mas eu rezo, porque às vezes a gente não age como nós deveríamos agir, né? Parece que às vezes nossas igrejas tornam assim tipo um hábito social, um costume, uma coisa, parece que nós fazemos as coisas quase como que no automático, né? Porque a nossa fé tem que ser uma convicção. É que nem quando você vai casar com alguém, você tem que ser convicto que você está disposto a passar aquilo ali, né? Porque senão você vai sofrer e vai fazer a outra pessoa sofrer, né? E porque você vai querer, então a nossa fé também, ou a gente abraça por uma convicção, ou muita gente vai, né, às vezes por certa razão, dizer que nós somos hipócritas, porque a gente faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra, né? E tudo a gente deve se policiar, como o esposo e a esposa, eles se policiam para manter a fidelidade um ao outro, porque quem tem olho vê tudo, né? E tudo quando a gente vê, a gente pode cair no perigo da gente pecar. Então, a gente, na nossa missão, todos nós somos convidados a nos vigiar, não é? E essa vigilância deve ser acompanhada por uma sabedoria. E essa sabedoria vem do alto, né? Porque vem do alto. E essa sabedoria nós devemos pedir quem? É o Espírito Santo de Deus. Clamar a Ele que nos dê justamente. Porque às vezes nós somos inteligentes, né? E tudo. Às vezes a capacidade nossa de abstração dos conteúdos, né? A nossa inteligência livresca, conteudista e tudo, ou algumas outras inteligências práticas que a gente tem, né? Porque a inteligência ela é múltipla, não são múltiplas, né? Então, assim, as inteligências são múltiplas, então nós podemos ter muitas inteligências, mas às vezes nos falta algo que é fundamental para que nós tenhamos um discernimento equilibrado diante da nossa vida e diante das situações que nos circundam, que é o que é a sabedoria. E essa sabedoria vem justamente desse Espírito Santo. E digo de passagem, né, para vocês, paz não significa ausência de problemas e dificuldades, né? Porque o único lugar que não tem problema, vocês sabem onde é? O único lugar que eu conheço aqui, acho que ele existiu lá naquela beira da pista, por lá que a gente vai Parnaíba, tem um cemitério ali, não tem? Pois é, né? Ali não tem problema, né? Mas todo mundo que é carne e osso e dente e de nariz para frente, tem problema. E tu tem coisa para resolver. Pode ser que uns de menor potencial, outros de maior, menor, e todos nós temos isso. Agora, o que nós podemos fazer? Apresentar a Deus nossos problemas, pedir que Ele nos dê força, sabedoria e iluminação para poder, com serenidade, nós enfrentarmos com sabedoria, prudência, inteligência, mas a inteligência que vem do alto, né? A prudência, a sabedoria. Então, a nossa espiritualidade é fundamental para que, diante desse mundo, nós possamos viver o mundo que seja justamente pautado na paz e no perdão, né? Agora, esses dias, eu já dizia, quem quiser ficar zangado comigo, que fique. Eu não fico zangado com ninguém, né? Mas se tem alguma coisa para resolver, eu tenho que resolver. Se tem que falar, eu vou falar, né? E tudo. Mas eu acho que a nossa vida é muito pouca para poder a gente viver uma vida de degladiadores, uma vida violenta, né? A gente fazer questão por coisas pequenas, a gente viver uma vida amargurada, zangada com as pessoas e tudo. Infelizmente, às vezes até no próprio ambiente religioso, as pessoas que não falam com a outra, uma pessoa dessa não entender o que é o Evangelho, né? Não entendeu o que é a mensagem de Cristo, infelizmente. Então a gente tem que fazer o quê? Expulsar essas pessoas da igreja,
jogar para fora, dizer que aqui não vem mais, a gente só pode orientar, mostrar o caminho da paz e pedir que essa pessoa se converta para que ela possa adquirir o perdão dos seus pecados, né? Então a nossa missão deve ser essa. Então o Espírito Santo de Deus, ele ainda continua a agir na nossa vida e ele quer agir. Mas Deus, ele é inteligente. Deus, ele é inteligente, mas Deus, ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós, né? Hoje mesmo uma pessoa disse assim: olha, aconteceu um problema que o meu filho morreu. Eu fiquei me perguntando por que Deus permitiu isso. Tem coisas que nós responsabilizamos Deus, mas que na verdade não é nem de competência dele. De competência o quê? Nossa, né? Então, a partir do momento que nós aprendemos e sabemos, né, que até a lei humana, que é inspirada também pela lei de Deus, diz assim: olha, não beba e não pegue uma moto, né, porque é proibido por lei, né? Pode você se acidentar ou acidentar uma pessoa. Não pilote uma moto sem o quê? Sem o capacete e tudo. Então, às vezes, as pessoas, elas o quê? Andam de moto sem capacete. Bebe bebida alcoólica e depois vai pilotar uma moto. Passa por um quebra-mola desses nossos, às vezes, que não são sinalizados. Cai, morre. Isso é de responsabilidade de Deus? Não. Né? E tudo. É como aqui essas tomadas que a gente tem aqui, né? A gente orienta: olha, não bebe o dedo ali, que dá choque. Olha, não vai lá. A pessoa vai lá e mete o dedo. Eu tive culpa? Não. Por quê? Porque a lei já foi o quê? Dada, né? Então, assim também são coisas que às vezes as pessoas não entendem, que elas querem colocar a culpa em Deus. Por quê? Faltou sabedoria, discernimento, prudência, né? Faltou a ciência, os dons do Espírito Santo, porque todo dia nós devemos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, né? Porque senão a gente vai viver eternamente como adolescentes imprudentes. Então eu todo dia eu peço: meu Deus, né? Me dê a graça de eu não ser um adolescente imprudente, de eu ser um adulto que tenha consciência do que eu estou fazendo e de onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, né? Então é isso, né? Então devemos pedir a Deus sempre o discernimento do Espírito Santo, para que esse discernimento do Espírito Santo seja aquilo que nós devemos no mundo justamente procurar o equilíbrio diante dos desafios que a nossa missão nos coloca, né? Porque é fundamental. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.